Sêneca, sobre a brevidade da vida. Continuação, carta 7. Primeiro, coloco em primeiro lugar aqueles que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e para os prazeres da carne. Outros, embora se prendam à imagem da glória, erram honradamente. Podes me enumerar os avarentos, os raivosos, ou os que se entregam a ódios e injustas guerras. Eles, pelo menos, pecam de forma mais viril. Todavia, os que se abandonam à gula e aos prazeres carnais se degradam de forma desonrosa. Segundo, examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos, em armadilhas, quanto temendo, quanto bajulando, quanto sendo bajulados e quanto ocupam com sua segurança e a dos outros, quando gastam com banquetes, o que já se tornam uma obrigação. Verás que nem os seus bens, nem os seus males os deixam respirar. Terceiro, por fim, é consenso que um homem ocupado não pode fazer nada bem. Não pode se dedicar à eloquência nem aos estudos liberais, já que seu espírito distraído com coisas diferentes não se aprofunda em nada. Ao contrário, tudo que lhe é imposto rejeita. Nada está mais longe do homem ocupado do que viver. Nenhuma coisa é mais difícil de aprender. Para todas as outras artes, há muitos mestres em diferentes lugares, dentre os quais encontram-se ali como crianças, com habilidade para ensiná-las. Deve-se aprender a viver por toda a vida e por mais que te admires. Durante toda a vida se deve aprender a morrer. Quarto, muitos dos maiores homens afastados, todos os obstáculos, renunciadas às riquezas, os negócios e os prazeres, usam o seu tempo até o fim para aprender a viver. Muitos, contudo, deixaram a vida confessando não ter aprendido, muito menos aprenderam aqueles aos quais já falei. Quinto, acredita é próprio dos homens e de quem se eleva acima dos erros humanos não consentir que lhe tirem nada de seu tempo. E assim toda sua vida é muito longa, porque se dedicou a si mesmo, não importando quanto tenha durado. Nem um instante dela se manteve descuidado, distraído ou esteve subordinado ao outro, e dessa maneira ele, guardião cuidadoso, não encontrará ninguém que acredite ter vivido tão dignamente a ponto de querer trocar sua vida com a de alguém. Portanto, a este o tempo foi suficiente, mas aqueles aos quais o povo exauriu, ela necessariamente faltou. Sexto,
mas não há motivos para que penses que eles não percebem seus erros. Certamente ouvirás muitos que são pressionados pela sua grande prosperidade. Às vezes, a clamar no meio da multidão de clientes ou de suas causas jurídicas ou de outras honrosas misérias. Não me permitem viver. 7. E por que permitiriam todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações? Quantos dias te levou aquele réu, e aquele candidato, e aquela velha, cansada de enterrar herdeiros, e aquele que finge ser doente para exercitar a cobiça dos caçadores de testamentos, e aquele amigo poderoso que te quer não como amigo, mas como parte de seu cortejo? Faz a conta dos dias de tua vida. Perceberás que poucos restaram para ti mesmo. 8. Tendo aquele conseguido os cargos com os quais sonhava, deseja largá-los e repele sem cansar. Quando este ano passará, outro proporciona jogos públicos, os quais desejou que lhe coubessem por sorte, e diz: quando ficarei livre deles? Cada um se lança à vida, sofrendo da ânsia do futuro e do tédio do presente. 9. Mas aquele que utiliza todo o tempo apenas consigo mesmo, que organiza todos os dias como se fosse o último, não deseja nem teme o amanhã. Que novo prazer existe que qualquer hora já não lhe possa trazer? Conhece todas as coisas, tudo foi desfrutado à saciedade. Do que falta, que o destino disponha como quiser. A vida já está assegurada, nada lhe poderá ser adicionado ou retirado, e mesmo que se acrescente alguma coisa, seria como alimentar o que já está farto de qualquer alimento, ou seja, receber o que não mais deseja. 10. Não julgues que alguém viveu muito por causa de suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito, apenas existiu por muito tempo. Julgas que navegou muito aquele que, tendo se afastado do porto, foi pego por violenta tempestade e, errante, ficou à mercê dos ventos, do capricho dos furacões, sem, no entanto, sair do lugar? Ele não navegou muito, apenas foi muito acossado. 8ª carta. Admiro-me quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede serem complacentes. Ambos consideram que o tempo pedido não é tempo mesmo. Parece que nada é pedido e nada é dado. Joga-se com a coisa mais preciosa de todas. Porém, ela lhes escapa sem que percebam, já que é incorporal e algo que não está sobre os olhos,
Por isso é considerada desprezível e nenhum valor lhe é dado. Segundo, os homens recebam pensões e aluguéis com prazer e concentram nessas coisas suas preocupações, esforços e cuidados. Ninguém valoriza o tempo. Faz-se uso dele muito largamente, como se fosse gratuito. Porém, quando doentes se estão próximos da morte, jogam-se aos pés dos médicos. Ou, se temem a pena capital, estão preparados para gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a confusão de seus sentimentos. Terceiro, se pudéssemos apresentar a cada um a conta dos anos futuros, da mesma forma que se faz com os que já passaram, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhes poucos anos, e como os economizariam? Pois, se é fácil administrar o que, embora pouco, é certo, deve-se conservar com muito cuidado o que não se pode saber quando acabará. Quarto, no entanto, não há como dizer que eles ignoram quão precioso seja o tempo. Costumam falar aos que admiram muito que estão dispostos a lhe dar parte de sua vida, e realmente dão, não percebendo que subtraem vários anos de si próprios, sem, entretanto, aumentar os daqueles. Ignoram, porém, o fato de estarem perdendo seus anos, já que lhes é tolerável a perda de um bem que não se percebe. Quinto, ninguém te devolverá aquele tempo, ninguém te fará voltar a ti próprio. Uma vez lançada a vida, segue o seu curso, e não o reverterá, nem o interromperá. Não o elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente. Ela não se prolongará por ordem de um poderoso, nem pelo desejo do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca sairá de seu curso, nem o retardará. O que acontecerá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por seu turno, a morte virá e ela deverás te entregar, querendo ou não. Nona carta. Pode haver alguma coisa mais tola, me diga, que a maneira de viver desses homens que deixam a prudência de lado? Vivem ocupados para poder viver melhor. Acumulam a vida dissipando-a. Fazem seus projetos para longo tempo. Porém, esse adiamento é prejudicial para a vida, já que nos tira o dia a dia, rouba o presente, comprometendo o futuro. A expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Daquilo que depende do destino, abres mão. Do que depende de ti, deixas fugir.
Para onde te voltas? Para o que dedicas? Todas as coisas que virão jazem na incerteza. Vive daqui para diante. Segundo, eis que o maior profeta, como que instigado por uma boca divina, para saudar-te, canta os versos. O melhor dia da vida é o que foge primeiro aos miseráveis mortais. Por que te demoras? Ele pergunta. Por que tardas? Se não tomas a iniciativa, o dia foge, e mesmo que o tenhas ocupado, ele fugirá. Assim, é preciso combater a celeridade do tempo usando a velocidade, tal como de uma rápida corrente que não fluirá para sempre. Se deve beber depressa. Terceiro, o poeta que esplendidamente censura tua cogitação infinita não fala de melhor idade, mas melhor dia. Estendes com a tua avidez aquilo que parece lento e segura do tempo, mas que te foge de tal maneira em uma longa série de anos e meses. Ele te fala de um dia, deste próprio dia que foge. Quarto, portanto, não há dúvida que o melhor dia é o primeiro que foge aos miseráveis mortais, isto é, aos ocupados. A velhice aflige tantos os seus espíritos infantis que chegam a ela despreparados e desarmados. Na verdade, nada foi previsto. Subitamente e sem estarem prontos, chegam a ela, não percebendo que ficava mais próxima todos os dias. Quinto, do mesmo modo que uma conversa, uma leitura ou qualquer reflexão maior desvia a atenção do viajante, que de repente se vê chegando ao seu destino, sem perceber que dele se aproximava. Assim é o caminho da vida, incessante e muito rápido, que dormindo ou acordados, fazemos com o mesmo passo e que aos ocupados não é evidente, exceto quando chegam ao fim. 10ª carta. Se quiser dividir minha proposição em partes e argumentos, muito deles me ocorreriam para provar que é brevíssima a vida dos homens ocupados. Fabiano costumava dizer, não como um catedrático, mas como um verdadeiro e antigo filósofo. Não é com sutileza, nem com pequenos golpes que se deve combater as paixões, mas sacando a espada no momento do choque. Não aprovava sofismas, pois se deve vencer as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para mostrar aos insensatos o seu erro, deve-se ensiná-los, não somente deplorá-los. Segundo, a vida se divide em 3 períodos: aquele que foi, o que é e o que será. O que fazemos é breve, o que faremos, dúbio, o que fizemos,
certo. Na verdade, o destino perdeu o controle sobre o passado. Ninguém pode querer recuperá-lo. Terceiro, os homens ocupados admitem isso. Na verdade, eles não têm tempo para olhar para o passado, e se tivessem, lhes seria desagradável a recordação de algo penoso. O fato é que, somente forçados, eles revivem os maus tempos, não desejam retê-los, pois os vícios, embora escondidos sobre alguma sedução do prazer transitório, se revelam com a recordação. Quarto, ninguém retoma de bom grado o que passou, exceto aquele cujas ações estão submetidas à sua própria consciência. O que cobiçou ambiciosamente, desprezou arrogantemente, venceu violentamente, enganou perfidamente, furtou desonestamente e prodigamente gastou, deve temer a sua própria recordação. Esta é a parte sagrada de nossa vida, que ultrapassa todos os reveses humanos, que não pertence ao destino e que não pode ser atingida pela miséria, pelo medo, nem pelo ataque das doenças. Não se pode incomodá-la, nem tirá-la de quem a possui. A sua posse é perpétua e intrépida. Cada dia só está presente por alguns momentos, mas todos os dias do passado a ti se apresentam quando assim ordenas. Consentem que sejam detidos e inspecionados pelo teu juízo, algo que os homens ocupados falta tempo para fazer. Quinto, uma alma segura e tranquila pode correr por todos os momentos da vida. Todavia, os espíritos dos homens ocupados estão sob um jugo. Não podem se dobrar sobre si próprios. Não podem se contemplar. Por conseguinte, a sua vida se precipita nas profundezas, e assim como de nada serve encher com líquido uma vasilha sem fundo, nada pode trazer de volta o tempo, não importa quanto ele te foi dado, se não há onde retê-lo. Ele atravessará os espíritos abalados e que nada apreendam. Sexto, o tempo presente é brevíssimo, ao ponto de, na verdade, não ser percebido por alguns. De fato, ele está sempre em curso, flui e precipita. Deixa de existir antes de chegar. Não pode ser detido, ao mesmo modo que o mundo ou as estrelas, cujo incansável movimento não permite que se mantenham ao mesmo lugar. Assim, somente o tempo presente pertence aos homens ocupados. Tempo este tão breve que não pode ser alcançado, e que é retirado deles, já que estão distraídos com muitas coisas. 11ª carta. Enfim, queres saber o pouco que vivem os ocupados? Vê o quanto eles desejam longamente viver. Velhos,
decrépitos mendigam com súplicas um prolongamento de poucos anos. Eles fingem ser mais novos do que realmente são. Lisonjeiam a si próprios com mentiras e se enganam com prazer, como se pudessem iludir o destino, mas quando alguma doença lhes mostra a sua fragilidade, morrem amedrontados, como se não estivessem deixando a vida, mas ela estivesse sendo arrancada deles. Eles gritam que foram tolos por não terem vivido e que, se conseguirem escapar daquela doença, viverão no ócio. Então, pensam o quanto inutilmente se esforçam para coisas que não aproveitaram. Quão vão foram tolos os seus trabalhos. Segundo, porém, por que não seria longa a vida para aqueles que a conduziram à distância de qualquer ocupação? Nada dela foi delegado a outrem. Nada foi dispersado. Nada foi deixado à sorte. Nada desperdiçado com negligência. Nada esbanjado pela liberalidade. Nada foi supérfluo. A vida toda foi, pode-se dizer, proveitosa. Por mais curta que seja, é mais que suficiente. De maneira que, ao chegar o último dia, o homem sábio não hesitará em ir para a morte com tranquilidade.